Prezados irmãos, internautas, a Santa Vó Rosa é o consolador bendito da promessa de Jesus. E o nosso querido e santo irmão Aldo é o profeta dos tempos da regeneração, período em que Deus, o nosso Pai, por meio destes santos, estariam dando oportunidade a tantos quantos desejam regressar ao seu lugar de origem por meio do Evangelho de Jesus. E eu estou aqui, em nome destes dois santos, para contribuir com a evolução espiritual, o crescimento espiritual de fé na vida de todos os nossos prezados irmãos e de tantos quantos desejam crescer no conhecimento de tudo aquilo que se faz necessário para que nós possamos estar ligados ao nosso Criador. E para isso eu preciso do carinho, do apoio, do silêncio, do respeito de todos os nossos irmãos. Porque os anjos, os santos, já estão aqui desde o início da reunião, nos assistindo e naturalmente, querendo também da mesma forma sentir em cada coração a alegria, a felicidade de estarem numa igreja santa. Nós vamos, portanto, irmãos, refletir um pouco no tema que nos proporciona falar nesta noite. E aqui diz assim: a disciplina concede honra e nos faz participantes da santidade de Deus. Esse tema, irmãos e internautas, nos traz uma bela lição. Para dizer, irmãos, que quando uma apostólica ou um apostólico, ele anda bem vestido, ele promove honra pela sociedade. A sociedade nos vê diferentes do mundo. E uma pessoa preparada para obedecer às regras estabelecidas pelos céus nos acha bonitos, é verdade, simpáticos, e muitas vezes chegam até ter vontade de viver como nós vivemos. Mas devido a algumas situações, declaram que não é possível. Mas a disciplina de nossa igreja, irmãos, nos traz honra. Aquele que cumpre com seus deveres também é super admirado. Cumpre com suas obrigações, seja no trabalho, nos seus negócios. Tudo isso, irmãos, são representações aqui na terra e que Deus, nosso Pai, fica feliz. Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo não é diferente, porque eles nos ensinaram assim. E nos disseram que para defender a honra e a integridade do reino dos céus, o Filho de Deus precisa cumprir com seus deveres como Jesus cumpriu. Ele disse: eu não faço nada, absolutamente nada que não seja da vontade do meu Pai. E quando Jesus disse assim, irmãos, para dizer que nós temos esta capacidade, porque o poder de Deus está sobre nós, para cumprirmos, irmãos, as regras que Ele estabeleceu. Para cumprir as regras que Ele estabeleceu. E é justamente por isso que nós devemos andar em novidade de vida. Mas o tema diz ainda, irmãos, que a disciplina
nos faz participantes da santidade de Deus. Vejam aqui, para dizer que Deus, o nosso Pai, Ele toma conhecimento de todos os nossos atos e nos capacita com a sua santidade para alcançarmos, irmãos, ou conquistarmos os maiores presentes no reino do nosso Pai. Esta lição diz que não é impossível fazer parte da santidade de Deus, ainda que vivendo nesta terra. É uma terra de tribulação, onde estamos propícios a chorar por uma coisa ou outra, mas se estivermos ligados a Deus, cumprindo rigorosamente as regras que foram estabelecidas por Jesus, nos identificamos com Deus. E em especial nesta igreja, porque esta igreja, ela não depende de uma história para viver aquilo que deve ser vivido, mas de uma revelação. Porque aqui Jesus formou o Consolador. E a este Consolador, irmãos, Ele, Jesus, se revelou para mostrar as regras que Deus, o nosso Pai, necessariamente precisava e que este povo necessariamente deveriam viver. Então, esta igreja, irmãos, quanto à questão da disciplina, das regras estabelecidas por Jesus, recebeu um recado de Deus. Olha que coisa linda. Vejam que privilégio que esta igreja recebeu. Um recado de Deus, eu preciso que seja assim. Ainda há alguns, irmãos, em nosso meio, que perguntam, porque têm dúvidas. Qual o motivo de viver a disciplina da igreja? Por que eu tenho que viver a disciplina da igreja? Um apostólico perguntando isso. Não deveriam. É impossível imaginar, irmãos, que um anjo no reino de Deus, na glória do Pai, quando Deus toma qualquer medida, quando Ele determina qualquer situação, qualquer anjo no reino dos céus se dirige a Jesus, hoje a Maria Santíssima, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, para perguntar por que eu devo ser assim, por que eu devo viver assim. Exatamente porque eles reconhecem que Deus, como perfeito, não pode ser questionado. E que tudo que Deus faz, irmãos, em benefício deste povo, nunca foi para escravizar. Nunca foi para ser melhor do que ninguém, porque Deus, o nosso Pai, Ele não disputa com ninguém, uma vez que Ele é perfeito. Mas tudo que Ele faz por uma nação dEle nesta terra, é sempre para o nosso conforto. E para alcançarmos, irmãos, lugares de destaque no reino do nosso Pai. Porque as maiores riquezas nós alcançamos nesta terra, aqui. No reino de Deus nós só desfrutamos. E desfrutamos, irmãos, no sentido de conhecer lugares lindos, mais lindos, jamais visto nesta terra, no reino dos céus. Porque lá é um universo espiritual, um mundo espiritual, onde nós vivemos acordados, conversando, sorrindo e dando graças a Deus por termos chegado lá. E mais ainda, quando nós alcançamos o galardão. É impossível imaginar, irmãos, que existe alguém no reino dos céus que tem galardão e que alcançou aqui com facilidade. É muito fácil observar a história de Abraão. A luta daquele patriarca para carregar um povo, para dirigir um povo.
santos profetas, por exemplo, alguns que se destacaram mais, cada um deixou sua história, e até certo ponto nós conhecemos a história de Maria Santíssima, magnífica. E a Santa Vó Rosa nos ensinou que ela está no reino dos céus, e aqui conosco, trabalhando, lutando, ajudando, porque recebeu o galardão. E a felicidade de Maria Santíssima está no meio do seu povo, porque somos seus filhos, e ela quer o nosso bem, a nossa felicidade. Nenhuma mãe quer a perdição do seu filho. E é justamente por essa razão que Maria Santíssima, ela nunca descansou, a ponto de parar de trabalhar para o reino dos céus. A ponto de parar de trabalhar em benefício daqueles que a amam. E são muitas que amam Maria Santíssima. Ela disse que uma geração, todas as nações, teriam-a como santa, como bem-aventurada. E em especial esta igreja, porque esta igreja aprendeu a adorar a Maria Santíssima. E ela está sempre no nosso meio, nos ajudando, nos fazendo entender os mistérios de Deus, para que assim como ela, também possamos conquistar o nosso galardão. Mesmo porque esta igreja nasceu nesta terra com esta finalidade. Nós podemos dizer aqui que com a finalidade de salvar, sim, mas em especial de conceder galardão aos coristas, aos membros, aos obreiros, aos pastores, às diaconisas, aos músicos, aos regentes, enfim, todos aqueles que se esforçam para fazer o melhor pelo reino dos céus nesta igreja. E só aqui nós podemos fazer isso. Trabalhando para Deus. Jesus confirmou essa verdade, irmãos, com todas as letras. Trabalhe enquanto é dia. Trabalhe enquanto você está na vida física, na vida corporal. Olha o que Jesus disse. Enquanto você estiver vivendo nesta vida corporal, nesta vida material, trabalhe pelo reino dos céus, mesmo não sabendo o que você vai ganhar. Tenha certeza que o Senhor, a Senhora, você jovem, não vão se arrepender. Se arrependem aqueles que não fazem nada, né? De maneira que, muito embora chegando nos céus, ainda que no descanso, estão em paz e viverão eternamente, mas se tivessem aqui conosco, seriam muito mais obedientes, trabalhariam muito mais, porque hoje eles sabem o que eles poderiam ter ganhado de presente, de brinde, como galardão, e não alcançaram, porque ficaram na zona de conforto, de braços cruzados, ouviram a mensagem desta igreja, mas preferiram servir a Deus com o direito de fazer o que quer. Não digo de fazer o que quer. Talvez eu esteja exagerando nessa palavra. Mas com o direito de fazer um errinho aqui, um errinho acolá, participar do mundo hoje, amanhã, depois, e com isso, ficar com os pés em duas canoas. E como Deus é misericordioso, e a misericórdia de Deus, ela prevalece sobre todos, esta misericórdia de Deus prevaleceu sobre muitos, que não tiveram a honra de chegar no reino do nosso Pai por mérito, mas chegaram por uma misericórdia de Deus. Que decepção, irmãos, para um apostólico. Que decepção para um apostólico. Chegar no descanso de Deus por uma misericórdia. Quando aqui neste santo caminho, ele tem o que há de maior e melhor em matéria de religião. Porque não é uma história que está lhe conduzindo, meu irmão. É uma revelação de Jesus, do nosso Deus.
Há uma santa, que além de nossa mãe, é nossa avó, de um amigo, de um irmão, que representou e representa o nosso Deus nesta terra. O santo e querido irmão Aldo. Mas mesmo assim, arriscaram. E de maneira que, se não fosse pela misericórdia de Deus, quem sabe, estariam aí, fazendo parte desse universo sujo, imundo, porque é constituído de espíritos das trevas. E isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, e que pode acontecer na vida de um apostólico. Porque tendo toda essa riqueza disponível em seu viver, ainda ficaram para trás. Porque não deram valor à disciplina da igreja. Porque acharam que é um exagero. Porque criaram dúvida no seu coração. Como se estivesse perguntando a Deus, por que eu tenho que viver assim? Como o imperfeito pode questionar o perfeito? Como o imperfeito pode entender ou acreditar que o perfeito, e além do mais, nosso Pai espiritual, celestial, divino, pode estar fazendo a coisa para nos prejudicar, ou para se promover em nós? Deus não precisa se promover em ninguém. De maneira que tudo que Deus, o nosso Pai, faz, sempre visando o melhor. Sempre tendo a certeza, a ciência da certeza que nenhum de nós que fizermos aquilo que esta igreja ensinar, vamos nos arrepender. Muito pelo contrário. Vamos entender, irmãos, que valeu a pena, que foi muito bom, que a nossa igreja, ela não nos trouxe sacrifício para chegarmos no reino dos céus. Porque a nossa disciplina, ela não nos impede de andarmos em qualquer lugar. Não, muito pelo contrário. Ela nos dá liberdade de estarmos onde nós queremos estar. Porque é uma disciplina honrada, uma disciplina justa, uma disciplina divina. Mas tem aqueles que querem desfrutar do mundo, que querem estar com o pé em duas canoas, né? Querem ter o direito de desfrutar um pouquinho do mundo e viver para o reino dos céus. Lá na frente o santo irmão Aldo tem misericórdia de mim e me alcança. Nem sempre. Porque a misericórdia de Deus tem limite sobre as pessoas que vivem no pecado. Não tem sobre as pessoas que vivem em santidade. Porque ela é completa, ela é absoluta. Mas se nós caçoamos de Deus, caçoamos de sua palavra, e em muitos casos rejeitamos os ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós estamos correndo risco, meus irmãos. E o momento não é para isso. O momento não nos dá esse direito. Porque o que Jesus nos ensinou é que sejamos fiéis até a morte do nosso corpo. Em nenhum momento. Não existe na história. Pelo tempo que vivo nesta igreja, nunca vi o Santo Irmão Aldo ensinar que nós temos um espaço de tempo que temos o direito de viver como queremos. Não. Porque esta igreja não dorme. Diuturnamente temos reunião hoje, seja por meio da internet e aqui, quarta, sábado e domingo. Online, para todo mundo. Olha que coisa linda. Então não temos o direito, temos tudo em nossas mãos, para sermos santos, para vivermos para o reino dos céus, para vivermos para Jesus,
para fazermos valer o seu sacrifício, irmãos, não teria sentido nenhum o sacrifício de Jesus. Sua luta, sua vinda a esta terra, se Jesus não pudesse formar santos para o reino do nosso Pai. Se Jesus não tivesse podido formar esta igreja, não teria sentido. A luta da Santa Vó Rosa, o sacrifício de uma santa de Deus, neste período de regeneração. Se nós não tivéssemos aqui reunidos, crescendo, buscando conhecimento, para sermos pessoas santificadas, reconhecendo que esta igreja é a extensão do reino do nosso Pai nesta terra, não teria sentido a luta do Santo Irmão Aldo para formar um povo como esse e deixar preparado. E o nosso Santo Irmão Aldo, ele deixou bem claro isso. Quando um de nossos colegas chegou ao querido Irmão Aldo e disse a ele: Santo Irmão Aldo, pastor fulano de tal, nós estávamos em conversa e ele disse que aqui só o Senhor é santo. Ao que o Santo Irmão Aldo respondeu: e o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que adiantaria eu estar aqui lutando por uma igreja santa, pelo reino de Deus na terra, e só eu ser santo, mais ninguém? Onde estariam os frutos do meu trabalho? Para quem seriam os frutos do meu trabalho, da minha luta, da minha dedicação? Não seria para Deus. Mas o fato dos frutos do trabalho ser dedicado a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, é a sua santificação, é a minha santificação. É a minha determinação de ser um apostólico sincero, determinado, que defenda a honra e a integridade do reino do nosso Deus. Do contrário, não teria sentido para Deus o ministério do Santo Irmão Aldo. Não teria sentido para Deus o ministério da Santa Avó. Não teria sentido o ministério de Maria Santíssima, que junto com estes dois santos de Deus, lutam dioturnamente até hoje para nos santificar. E não teria sentido ou valor mais nenhum o sacrifício e o ministério, a luta de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, o nosso Pai, já tinha dado por encerrado toda a obra. Mas quem garante a presença de Deus nesta terra, destes santos, de Jesus, sou eu. O Senhor, a Senhora, você jovem, que quando se assenta nestes humildes bancos, ouve, como todos estão ouvindo aqui agora. Guarda no coração e reconhece o seu dever, o nosso dever, como filho de Deus. E a sua necessidade, a minha necessidade, de ter uma vida consagrada nesta terra, em defesa do reino do nosso Pai. Então, irmãos, que todos recebam essa mensagem com profunda gratidão em sua alma, com alegria, e o firme propósito de servir a Deus conforme nossa igreja nos ensina, valorizando a nossa disciplina, valorizando a nossa doutrina e defendendo a honra e a integridade do reino do nosso Pai com maestria. O Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, estará sempre do nosso lado para nos ajudar a vencer.